Nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 6 ao 10. Vamos ficar em pé? Atos, capítulo 16, nós vamos ler do 6 ao 10. Eu vou fazer uma breve reflexão por causa do nosso tempo, né? E a gente vai ter um outro momento logo no começo do ano com o Zeca e a gente vai falar mais depois de missões. Mas eu queria ler esse texto com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus, Atos 16, 6 a 10. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mícia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim seguiram viagem pela Mícia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Vamos orar? Santo Deus, lemos a Tua palavra, mas sem a ação poderosa do Teu Espírito, não há nada que a gente possa fazer. Deus, a nossa mente não consegue acompanhar nem a dimensão histórica e cultural e gramatical da profundidade desse texto e do que nós lemos. Muito menos ainda, ó Pai, nós não somos capazes de produzir qualquer transformação verdadeira em nossos corações. Por isso nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha enviar agora uma ação poderosa do Teu Espírito, nos confrontando e mudando conforme a Tua vontade. Transforma as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O título desse sermão é Andar com Deus não é para todos. Andar com Deus não é para todos. Deus ama a todos. Deus não se agrada na morte de ninguém, nem da pior pessoa sobre a face da terra. Deus quer todos de volta para si. Mas o Evangelho, ou andar com Deus, não é para todos, porque o Evangelho, ou andar com Deus, implica uma decisão nossa. Eu decido andar com Ele. Se eu não decidir andar com Ele, o Evangelho não é para você. Não é que ele não é oferecido a você, é que ele não é encontrado no seu coração. Não tem relacionamento verdadeiro. Não existe solo fértil para a ação do Espírito na sua vida. Quando a gente vê esse texto está falando do livro, essa narrativa de Atos, dos atos do Espírito Santo de Deus, através da sua igreja. Na verdade, esse deveria ser o nome desse livro, para muitos, e eu concordo com isso. Não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo de Deus, através da sua igreja. Porque desde o primeiro capítulo até o último é isso que está acontecendo. A vida dos discípulos da igreja, a vida dos novos discípulos que vão surgindo, vão sendo direcionadas, instrumentalizadas, potencializadas, mudadas pelo Espírito de Deus. Não é uma ação previamente planejada ou construída por homens. É uma ação previamente planejada, construída pelo Espírito Santo de Deus. A gente vai lendo isso, a gente vai percebendo. Atos 8, por exemplo, mostra que ao final de um tempo em Jerusalém, de crescimento do Evangelho, a igreja sofre um primeiro baque, a morte de Estevão, que foi no capítulo 7. E no capítulo 8, como consequência, a perseguição acaba empurrando os cristãos para o interior do país. Eles vão, do país não, de toda a região da Ásia, a Ásia conhecida, a região conhecida deles. E eles vão sendo empurrados e dispersos por causa da perseguição. Na verdade, a gente sabe, quando a gente lê o começo de Atos e mesmo a história dos evangelhos, que essa era a proposta, que a igreja se espalhasse, que ela fosse, porque o objetivo da igreja era imitar Cristo. E Cristo, quando andou na terra, andou em todas as cidades. E ele falou: agora vocês vão por todas as cidades, não só de Israel,
mas de todos os povos da terra. E eles não saem de Jerusalém, mas começa uma perseguição e eles são enviados. Na medida que eles vão sendo enviados, eles vão vendo resultados surpreendentes na vida deles. Em Atos capítulo 11, quando volta a contar a história desses irmãos que foram dispersos por causa da perseguição, fala que alguns deles, por serem judeus, só pregavam para judeus. Não é ruim, mas parece que nada diferente acontece. Mas alguns deles, por terem o pé no mundo gentílico, ou porque tinham parentes, ou porque tinham crescido no mundo gentílico das outras nações, começam a compartilhar o evangelho com outras pessoas que não eram judeus. E aí vem o versículo 4 do capítulo 11 que fala, versículo 19, eu acho que já é no 21 na verdade, do capítulo 11, que diz que a mão do Senhor poderosamente agia sobre a vida deles. Quando eles começam a fazer o quê? A mesma coisa que Jesus fazia. Antes disso não tem notícia disso. E na sequência, nesse local, onde a mão do Senhor poderosamente aparece sobre a vida, não da igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, mas da igreja de um bando de desconhecidos. Gente igual eu e você, que ninguém sabia o nome deles, que não eram judeus, que não eram conhecidos de ninguém. No meio deles, a mão do Senhor vem poderosamente, porque eles começam a obedecer às palavras de Cristo, talvez até sem mesmo conhecer totalmente o conteúdo delas. Na sequência, eles fazem coisas tão grandes que Barnabé é enviado de Jerusalém. Barnabé é só um dos líderes da igreja, um diácono na igreja. Ele não é um apóstolo, mas ele é enviado para ver o que está acontecendo. Quando ele chega lá e fica tão impactado pelo que ele vê, deixa eu tentar ilustrar para você. Barnabé anda com os apóstolos. Ele viu os milagres dos apóstolos, ele viu o crescimento exponencial da igreja de Jerusalém. Mas agora ele chega nessa igreja em Antioquia, que é o capítulo 11 de Atos, e ele fica extasiado pelo que ele vê. O que será que causa isso nele? A ação poderosa do Espírito Santo de Deus, de uma maneira que talvez ele não tivesse visto até então. Ele se lembra de um jovenzinho chamado Saulo, que depois a gente ia conhecer como Paulo, que já estava há mais de 10 anos escondido, porque quando ele se converte, ele já um estudioso da palavra de Deus, do Antigo Testamento, começa a pregar e por causa dele cria problemas dentro da igreja. E a igreja joga ele fora, fala, filho, desaparece daqui. E ele desaparece. Barnabé lembra desse rapaz, vai até lá, busca Paulo e fala, esse rapaz vai dar certo aqui comigo. Quando Saulo chega, junto com Barnabé, aí é que o poder de Deus vem com mais intensidade, mais transformação na vida dessa igreja. Essa igreja, a igreja de Antioquia, se torna a igreja referência no Novo Testamento e na história para aquilo que é ser uma igreja saudável, uma igreja missionária, uma igreja que representa o nome de Cristo Jesus. E veja, no meio dessa igreja, a gente tem uma notícia importante que a gente tem que prestar atenção. Antes mesmo da gente chegar no ponto principal do texto. Que Deus não trabalha só a partir de pessoas altamente capacitadas. De pessoas que sabem fazer como ninguém. Da elite da fé. Deus não trabalha a partir de pessoas muito bem preparadas. Deus trabalha a partir de pessoas que obedecem a Ele. Não importa a sua habilidade, a sua capacidade, o seu poder, a sua influência, o seu sucesso. Deus trabalha a partir de pessoas que o obedecem. Ele converte, Ele convence, Ele constrange as pessoas com o seu amor para que elas se tornem obedientes a Ele. E não necessariamente para que elas se tornem superastros da fé. Nunca foi esse o objetivo. E aqui a gente vê de novo uma igreja de desconhecidos se tornando uma igreja referência para nós. Veja, tem muita coisa que a gente pode falar, mas veja, a ação central que a gente vê de Paulo e dessa igreja que Paulo foi alvo dela e ao mesmo tempo instrumento na vida dessa igreja, é a ação missionária. A ação missionária na vida deles, e agora nesse texto que nós lemos, traz para o centro aquilo que é o que Deus quer que a gente faça. E por causa disso, ou muito por causa disso, a gente vê a ação do Espírito Santo de Deus guiando a vida de Paulo. Paulo aprende a andar com Deus
Não porque ele é acima da média, mas porque ele ouve. Ele tem a capacidade de ouvir. Na verdade, a palavra chamado no Novo Testamento, ela se refere exatamente a isso, a uma capacidade de ouvir. Aquele que tem ouvidos, vai ouvir. Aquele que tem a intenção de se abrir para realmente ouvir o Evangelho, vai ouvir, vai entender, vai perceber e vai ser transformado. Essa igreja é uma igreja, a igreja lá do capítulo 11, que envia Paulo, e Paulo agora faz parte desse movimento dessa igreja. É um grupo de pessoas que tem missões no centro da vida deles, missões no centro da alma deles. Veja, por causa disso, é uma igreja que, como Paulo fala depois em 1 Coríntios 1, de 18 a 31, amam a causa de Cristo Jesus. Ou como ele fala para Timóteo, um discípulo dele, em 2 Timóteo 4,8, que ele tem uma grande expectativa pela volta de Cristo Jesus. Aí a gente vê por que tantas igrejas não resolvem pensar, ou irmãos em Cristo, pensar em se dedicarem em missões. Porque se tem uma coisa que missões faz, é revelar aonde está verdadeiramente o nosso coração. Tem um monte de coisas na igreja, no dia a dia da igreja, na agenda da igreja, que pode confrontar a gente. A pregação, sem dúvida nenhuma, é a principal. Mas missões, a nossa dedicação ou a nossa fuga por se envolver com missões, mostra muito, escancara, na verdade, aonde está o nosso tesouro. O que é que a gente realmente valoriza? Pois quando a gente olha esse texto, Paulo mostra que na vida dele o que é valorizado, o tesouro para ele, é ouvir a voz de Deus. E se Deus me mandou ir, eu vou. Se Deus me mandou parar e não ir, então eu não vou e paro. O que é o tema principal, ou a proposição principal desse texto, que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção? Andar com Deus não é algo destinado somente para uma elite da fé, mas certamente não é algo para todos. É somente para aqueles que seguem o caminho com Cristo. Andar com Deus não é para superastros da fé, pessoas bem-sucedidas em mostrar a sua espiritualidade. Não é para pessoas super capazes, mas também não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é para as pessoas simplesmente que parecem humildes, simples. Não. O Evangelho não é para o grande, mas também não é para o pequeno só porque o pequeno é pequeno. O Evangelho é para quem resolve obedecer a palavra de Deus. E por causa disso eles seguem o caminho de Cristo e com Cristo. Eu quero trazer 3 princípios e eu vou só resumir os 3 princípios. Mas antes eu queria falar o seguinte para os irmãos: há uma diferença muito clara na Bíblia e que deveria ter ficado claro para nós, mas não ficou. Não para nós daqui de Goiânia e da cultura goiana e para o Brasil como um todo. Que é a diferença entre devoto e seguidor. Já no primeiro século, ainda no primeiro século, não é séculos depois, não é fruto de uma igreja distorcida simplesmente. Não, já no primeiro século, as pessoas começaram a adorar pedaços da cruz, pedaços que supostamente fossem da roupa de Cristo ou de qualquer coisa que simbolizava Cristo. Já no primeiro século, as pessoas já começaram a buscar, a pensar em romarias, ir para alguns locais, onde naqueles locais o poder de Deus poderia estar ali de verdade. Já no primeiro século, a igreja começou a alimentar um grupo de devotos, que fazem práticas religiosas, achando que isso é o que agrada a Deus. Mas o que agrada a Deus não é a gente ser devoto, nem de um e nem de outro, e muito menos de Cristo. Cristo não quer devotos, Cristo quer seguidores, pessoas que imitem a Ele, que guardem a sua palavra, que entesorem a sua presença. Então, 3 princípios eu quero trazer para os irmãos, para aqueles que querem andar com Cristo, querem ser seguidores. Primeiro, andar com Deus é para aqueles que obedecem à vontade revelada de Deus nas Escrituras. Veja, quando a gente olha esse texto, ele é resultado imediato e claro
das vezes que Cristo falou nos 4 evangelhos e no começo do livro de Atos, do grande mandamento que ele tem agora no processo da igreja crescer e se expandir. Ele tem uma grande comissão. Qual que é a grande comissão? Vão, cada um dos seus seguidores, daqueles que querem andar com Deus, e façam discípulos de todas as nações. Então fica claro pelo testemunho de que Paulo está fazendo nessa viagem missionária, é a segunda viagem missionária de Paulo, que ele está cumprindo o mandamento de Cristo. Cristo mandou ele pregar o Evangelho, a graça de Deus, a salvação a todas as nações. E assim ele faz. Então veja, para Paulo descobrir a vontade de Deus, não é em primeiro lugar ele fazer um exercício qualquer de místico, de sobrenatural. Para Paulo conhecer a vontade de Deus é enfiar a cabeça na Bíblia, entender as palavras de Cristo, entender as palavras dos outros apóstolos. Ele ouve, ele conversa, ele estuda, ele se aprofunda, e assim é a igreja no primeiro século que busca seguir a Cristo. Ela não está buscando primeiro ouvir qualquer outra voz de pessoas famosas em volta dela, pessoas que se levantam e têm uma pregação mais interessante. Ao contrário, Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, que eu citei várias vezes, que tem pessoas pregando outras doutrinas, e Paulo fala que essas outras doutrinas são doutrinas de demônios. E Paulo o tempo todo mostra por palavras nas suas cartas, mas aqui por ações no testemunho dele, que conhecer a vontade de Deus, ou andar com Deus, é conhecer a sua vontade primeiramente e acima de tudo nas Escrituras Sagradas. Eu vejo as pessoas falando que querem conhecer a vontade de Deus, com quem casar, aonde morar, que negócio iniciar, mas eu vejo poucas pessoas estudando a palavra de Deus de verdade, como se a vida dela dependesse disso. Pois deixa eu explicar para você, a sua vida depende disso. Não há transformação na vida de ninguém que não se aprofunde na palavra de Deus, que não seja tocado pela palavra de Deus. Se fosse uma coisa complexa, talvez a maioria de nós gostaríamos. Se fosse, sabe, um negócio difícil de fazer, subir escada de joelho, se cortar todo de alguma forma, se fosse um negócio complicado filosoficamente falando, todo mundo ia talvez achar maneiras de se envolver ou ia achar desculpas para falar que é complexo demais, mas porque é simples demais. Grande parte das pessoas tem dificuldade. É muito simples. O que a palavra de Deus fala para a gente fazer, a gente faz. O que a palavra de Deus fala para a gente não fazer, a gente não faz. É muito simples. Mais do que simples, é extremamente poderoso, porque todas as outras religiões defendem que você faz com as suas forças. O Evangelho diz que quando a gente abre o nosso coração, é Ele que entra dentro de nós e faz com a força dEle. É Ele que revela para nós o significado da Escritura, aplica nos nossos corações ela e transforma a nossa vida com base nela. É Ele que produz em nós conhecimento que mesmo filósofos não têm acesso na academia. Porque é Ele que traz à nossa mente, vez após vez, o que nós lemos, o que nós entesouramos quando nós estudamos a sua palavra. Em Oséias fala, conheçamos e continuemos a conhecer a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Veja, Paulo não se tornou quem ele se tornou porque ele era um astro da fé, um super-herói, um homem super corajoso. Não foi por causa disso. E eu não preciso falar isso. Ele fala sobre isso. Ele se descreve como sendo o pior dos pregadores, dos pecadores, né? Não dos pregadores. Talvez ele não fosse tão bom pregador. Em outra situação ele parece falar alguma coisa sobre isso. Mas pior dos pecadores é quem ele é. Mas ele em algum momento é alcançado pela graça e decide obedecer na força que o Espírito dá a ele. Então, primeira coisa, aqueles que querem andar com Deus precisam obedecer a sua palavra, conhecer e obedecer a sua palavra. Eu tenho mais coisas para falar sobre isso, mas eu vou encurtar. Segunda coisa, segundo princípio que nós vemos nesse texto, andar com Deus é para aqueles que se deixam ser direcionados na vida pelo Espírito Santo de Deus. Não só o conhecimento do texto bíblico,
mas a clareza de que o Espírito ainda hoje fala. Ele fala com a gente, ele descreve, ele nos direciona, ele quer aprofundar a intimidade dele de relação com a gente. Então, andar com Deus é para aqueles que se deixam ser direcionados pelo Espírito de Deus. Então, se você barra a ação do Espírito Santo de Deus, toda vez que ele vem falar com você, se você toda vez que ele te impede de ir por um caminho, você força a barra para ir pelo aquele caminho, ou toda vez que ele te abre a porta de um outro caminho, você fala, não é esse o caminho que eu quero, você vai apagando a experiência com o Espírito Santo na sua vida. Paulo fala sobre isso em outro texto, mas aqui nesse texto, olha o que acontece. Paulo é impedido de ir numa direção. Por quem? Por Satanás? Pelas autoridades? Pelo Espírito de Deus. Depois ele é impedido uma segunda vez. Agora por quem ele é impedido? É a primeira e uma das únicas vezes que aparece o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo impede a ele. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Paulo é um apóstolo fora do tempo. Porque ele não estava na caminhada com Cristo junto com os 12. Ele é um apóstolo fora do tempo. Outro dia a gente pode explicar mais isso. Mas ele conta que foi o próprio Cristo Jesus que veio e ensinou a ele as Escrituras. A gente não tem certeza de como isso aconteceu. Pode ter sido um processo só de influência na mente dele, para ele entender as Escrituras, que era o Antigo Testamento. Cristo, no entanto, pode ter sim aparecido e ele ter visto a Cristo, como em outros momentos ele relata. Pois aqui ele fala que Cristo, o Espírito de Cristo, o impede de ir em uma direção. Grande parte dos missionários e homens e mulheres de Deus que eu conheço, quando eles veem uma porta fechada, eles já ficam tristes, porque os seus sonhos, os seus planos foram por água abaixo. Sonhos que eles prepararam e sonharam diante de Deus e oraram e colocaram para a igreja orar junto. Eu estou falando de homens de Deus e mulheres de Deus, mas e quantos outros dentro da igreja que nem oraram pelos seus sonhos, nem colocaram diante de Deus para ver se era aquilo mesmo, e a hora que as portas se fecham, ficam chateados com Deus, muitas vezes desesperançados e muitas vezes desesperados mesmo. E Paulo está falando, se Deus fechou, eu estou tranquilo. Com o testemunho dele, ele está vendo, se Deus fechou, eu quero que os meus ouvidos estejam agora atentos para qual é a direção que ele quer para nós. Os irmãos ouviram o nosso testemunho agorinha. As portas começaram a fechar, a nossa primeira reação, minha e do Mateus, foi, e agora? Para onde nós vamos? E Deus abriu as portas, e é difícil explicar tantas coisas que aconteceram, algumas eu já falei para os irmãos, mas nós fomos protegidos, não caiu neve no caminho, as portas se abriram em todos os locais que nós chegamos. O dinheiro foi suficiente a ponto de, na volta, a gente achar que não ia ter dinheiro para comer nem um McDonald's no aeroporto, no caminho para cá. Quer dizer, acabou na hora que tinha que acabar. Tudo aconteceu, até as coisas mínimas. Deus cuidou dos detalhes, nem toda viagem é assim, nem todo momento é assim. Mas eu experimentei algumas vezes esse cuidado protetivo de Deus para mostrar que quando Ele fecha uma porta e a gente se abre para a porta que Ele tem para nós, Ele realmente abençoa as nossas vidas, com mais intimidade, com mais clareza, com mais certeza do próximo passo. Veja, esses irmãos aqui e aqueles irmãos de lá, desses países em perseguição que eu citei, tem o mesmo comportamento. Quando as portas se fecham, eles não começam a se queixar, eles não começam a se desesperar. Veja no capítulo 8, que os irmãos dali, da igreja de Jerusalém, são dispersos por causa da perseguição. O que mostra para a gente não é que eles ficam agora sem saber qual que é o próximo passo por causa da dor, do sofrimento que eles vão passar. Ao contrário, eles têm certeza qual que é o próximo passo. Qual que é o próximo passo que é dito lá? É bem claro, no capítulo 8, no versículo 4. O próximo passo é que eles iam por todas as cidades pregando o Evangelho. Esse era o próximo passo. Estava claro, talvez eles não soubessem todos os outros passos para frente, mas a voz de Deus estava clara para eles. Andar com Deus é para aqueles que se deixam ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E só aprende a ser sensível à voz do Espírito
quem aprendeu a conhecer a mente de Cristo, que é a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, depois o capítulo 4 fala coisa semelhante, fala que nós temos a mente de Cristo, que é a palavra de Deus à nossa disposição. Mas se eu não conheço a palavra de Deus, como é que meu ouvido vai estar afinado quando o Espírito de Deus falar comigo? Não vai estar afinado. E o Pai está falando para nós, através do testemunho de Paulo nesse texto, através do testemunho dos nossos irmãos nesses países em perseguição, e mesmo através dessa pequena experiência que nós tivemos agora na viagem que nós fizemos, que Ele quer falar com a gente, Ele quer direcionar as nossas vidas, Ele quer mostrar o próximo passo na nossa caminhada, Ele quer intimidade com a gente, mas Ele não vai dar. Ouça bem isso. Para quem busca experiências místicas, achando que é isso que agrada o Espírito de Deus, Ele não vai dar para pessoas que se baseiam num êxtase emocional, achando que é isso que é ser sensível à voz de Deus. Ele não vai dar para pessoas que continuam vivendo uma vida carnal, uma vida distante da proposta do Evangelho, e depois vem dizer que são bonzinhos, tiveram boas intenções, ou moralmente eles são melhores do que fulano ou beltrano. Não vai dar para vocês, não vai dar para mim, não vai dar para ninguém que queira buscar, ouvir a voz dele por caminhos que não foram propostos por ele. A proposta de Deus para a gente ouvir a voz dele é sempre a mesma. Palavra de Deus no poder do Espírito, com uma obediência clara, convicta na sequência. Eu leio a palavra, eu sou influenciado, transformado pelo Espírito, e na segunda-feira eu obedeço aquilo que eu entendi. Era simples assim. Tudo que Paulo entendia, ele obedecia. E o que ele não entendia, ele procurava até entender. E assim ele orava pela igreja. Como em Colossenses 4, versículo 12, ele elogia a oração de Epafrodito pela igreja, que ele ora que eles conheçam a tua vontade com toda a convicção, para que eles não tenham dúvida na segunda-feira do que é ouvir a voz do Espírito e fazer a vontade de Deus. Terceiro princípio que esse texto traz para nós, e o último que eu quero trazer para os irmãos hoje, é que andar com Deus é para aqueles que enfrentam ameaças, por vezes sinistras, por amor a Cristo e a sua causa. Veja, andar com Deus não é para quem tem medo. Deixa eu explicar isso para você. Andar com Deus é para aqueles que se enchem da coragem que o Espírito nos dá, mesmo diante de ameaças à vida, ameaças ou dificuldades que possam ser grandes, porque amam a Cristo, não por qualquer motivo, não porque são fortes, não porque não têm algum medo no coração, mas porque amam a Cristo e a sua causa. Veja, se a gente olhar esse texto, nós olhamos na continuidade desse texto, Paulo foi tratado com dureza pelos gentios e pelos judeus. No versículo 16 a 18, Paulo tem que enfrentar poderes demoníacos, demônios no caminho dele várias vezes, mas aqui, mais uma vez, no versículo 17 e 10, ou em volta disso, tinha homens que queriam matar a vida de Paulo. Ele é levado às autoridades no capítulo 17, do versículo 16 ao 34, ele tem que se afastar dos compatriotas deles, os outros judeus, no capítulo 18, porque eles querem fazer mal à vida dele. E ainda no fim do capítulo 18, o Espírito fala para ele que vai piorar, mas tenha coragem, porque eu estou com você, é o que o Espírito diz. Ele fala para Paulo, fica tranquilo, eu vou cuidar de você. Como querendo dizer, vai piorar e muito, mas pode ficar tranquilo, eu vou caminhar com você. Veja, a situação que Paulo está vivendo aqui nesse texto que a gente leu, tem que ser lida no seu contexto. A porta não se abriu para Paulo, porque no próximo momento agora ele vai ter sucesso ministerial, dinheiro na conta corrente, não vai ter mais perseguição, uma igreja cheia de pessoas ouvindo ele, não é para isso. A porta se abriu
porque Deus tem pessoas em cada uma daquelas cidades que Ele escolheu para si, e Paulo vai entrar onde? No inferno, para arrancar aquelas pessoas do poder do mal, e vai ter guerra, e vai ter disputas, e vai ter ameaças contra a vida de Paulo. E em algum momento ele poderia perder a vida dele por causa do Evangelho, e é isso que acontece. Ele morre em algum momento por causa do Evangelho, como todos os outros apóstolos. Então, veja, andar com Deus é para quem resolve enfrentar ameaças sinistras e difíceis por amor a Cristo e a sua causa. Pode ser que ela não aconteça tão dramaticamente na sua vida, mas saber que a gente está hoje, como igreja, apoiando irmãos nossos que amanhã podem estar na cadeia ou serem mortos por Cristo Jesus, como aqueles que eu comentei agora, citei o nome deles, e onde estão, deveria trazer um temor no nosso coração. Porque andar com Deus significa que alguém, pode ser que não seja exatamente você, vai morrer por causa do Evangelho. Porque andar com Deus é imitar a Cristo Jesus. E Ele foi para todas as cidades, mesmo as cidades que o odiavam. Ele fugiu de morte, algumas vezes, de forma milagrosa, porque não era chegado o tempo dele. Mas quando chegou o tempo dele, ele foi para a cruz. Então, andar com Deus é para pessoas que tomam a sua cruz e seguem a Cristo Jesus. E as portas vão se abrir para todos aqueles que querem ser crucificados com Cristo Jesus. E ai de nós, se as portas que se abrirem para nós não forem por causa desse motivo. Porque se nós tivermos algum sucesso nos parâmetros humanos que não forem vindos de portas que Deus abriu para nós, a gente pode ter certeza que esse sucesso vai nos levar cada vez mais para longe de Deus. E o fim dele é morte e decepção eterna. Não nesse momento, eterna. Então o que a gente aprende nesse momento? A gente aprende não só que essas portas levam a sofrimento, mas veja, na sequência do que nós lemos, na verdade, no próprio texto diz que Lucas entra na história. Lucas é um médico e é um historiador, que é o que escreve o livro de Atos e Evangelho de Lucas. Lucas entra agora na história, ele não está antes na história. Veja, ele fala a partir do versículo 10, e então decidimos. Até então, Lucas está falando, eles decidiram, eles foram, eles fizeram. No versículo 10 ele se coloca na história, eles e eu, nós decidimos fazer dessa forma. O Dr. Shedd fala que o texto está sugerindo que o homem que aparece na visão de Paulo passa a Macedônia é Lucas. O texto está sugerindo que Lucas é visto por Paulo numa visão. E Paulo vai até encontrar esse irmão, e esse irmão agora entra na história com ele. E se não fosse por causa dessa direção do Espírito Santo na vida de Paulo e da equipe dele, Silas e agora Lucas, nós não teríamos Lucas, não teríamos o Evangelho de Lucas, não teríamos o livro de Atos, nós não teríamos na sequência Timóteo, que foi encontrado nessa região e foi encontrado e discipulado por Paulo, nós não teríamos a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Coríntios, a igreja de Éfeso, que hoje nós temos as cartas que foram escritas para eles, nós não teríamos a igreja de Bereia, que olharam a pregação e viram se ela realmente estava na palavra de Deus e assim criaram um modelo para nós de como avaliarmos se algo vem do Senhor ou não. Nós não teríamos a igreja em Atenas, ou a história da pregação do Evangelho em Atenas, que nós vimos Paulo usando todos os elementos culturais, filosofia, ciência, negócio, para mostrar o Evangelho. Nós não teríamos um monte de coisas que aconteceram se Paulo não tivesse entendido que Jesus impediu ele de ir numa direção para ele ir em outra direção. Então essa é a pergunta que eu queria terminar hoje. Você quer andar com Deus? Ou com quem que você quer andar? Eu queria fazer duas aplicações ou duas conclusões. E como a gente não teve o tempo todo, se você quiser depois a parte escrita, eu posso mandar
para você. Só me pedir, mas eu queria fazer 2 aplicações, conclusões. Primeiro, Deus quer revelar a você verdades e prazeres que você nunca, jamais experimentou. A todos vocês, a todos nós. Esses prazeres estão escondidos aqui. Aqui. Se vocês pegarem a pregação de algumas semanas atrás, vocês vão ver até que a vida de casal, até a vida conjugal, está descrito aqui como a gente tem que ter prazer. Mas é muito mais do que isso. Ele quer aplicar isso de um jeito que não tem ninguém que consegue. Resolver problemas internos, curas emocionais, cura da alma, que não há psicólogo que consiga. Ele quer dar para nós essas coisas. Mas Ele não vai dar para quem não sentar de frente da palavra e não a devorar. Então, sente diante da Bíblia e devore a Bíblia. Não acredite na voz de ninguém, nem de mim, nem de nenhum outro pastor, que não seja coerente com a Bíblia. Mas para isso você tem que então conhecer ela, porque senão você vai ser levado por qualquer outra voz que tem por aí. Segunda coisa, Deus quer falar contigo, e talvez audivelmente, inclusive, talvez na sua mente, talvez a partir de uma pregação. Não sei como que Deus quer falar contigo hoje, mas Ele quer falar com você e direcionar a sua vida hoje. Mas Ele não vai direcionar enquanto você não usar os meios da graça, os meios dEle, para você o parar e ouvi-lo. Então para e ouça. Quais que são os meios dEle? Conhecer a palavra de Deus para que quando Ele resolva falar comigo de qualquer outra maneira, os meus ouvidos estejam afinados à sua voz. E quando você ouvir, obedeça. E aí você vai ver o prazer maior que Ele pode te dar. Queridos, nós vamos encerrar. Alguns podem falar, se disse que ia ser curto. Foi só meia hora, foi bem mais curto do que eu planejava. Mas a gente está muito feliz com o resultado dessa viagem. E eu espero que você tenha entendido que essa viagem não é um projeto meu, nem do Mateus, nem do Zeca, que está indo depois para o campo. É um projeto de Deus. E Ele misericordiosamente, graciosamente, quer juntar todos nós na missão que Ele tem. E é assim que Ele tem feito durante a história toda. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente orar? Vamos orar. Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora, Pai. Que o Senhor possa aprofundar o nosso conhecimento da Tua Palavra. Se eu posso, ó Pai, aplicar a Tua Palavra aos nossos corações, à nossa mente, à nossa história, que a gente possa ser plenamente transformado e mudado e direcionado pela Tua Palavra. E que o poder do Teu Espírito venha sobre nós. A presença do Teu Espírito, esse presente maravilhoso que é Ele com a gente. As convicções santas e poderosas que o Senhor só pode nos dar. O prazer infinito que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, derrama sobre nós hoje. Ó Deus, derrama sobre nós a coragem desses homens e mulheres que estão dedicando a vida em países em perseguição. Mas derrama também em nós, ó Deus, a sensibilidade que homens e mulheres, mesmo em locais tranquilos, têm tido a Tua voz. Pai, nós queremos ser íntimos do Teu Espírito Santo, da Tua voz, da vida com Cristo. Nós queremos imitá-lo, nós clamamos, ó Pai, a cada um, aqueles que ainda não têm a Cristo, que eles sejam agraciados hoje, ó Deus, com esse constrangimento na alma, que Cristo os ama, que Cristo os quer de volta, que Cristo quer a vida deles. E para todos aqueles que já são Teus, ó Pai, que o Senhor nos converta de novo, nos traga de novo para Ti, e que a gente possa se dedicar de novo a ouvir e obedecer a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.